E a Raimara vai estar trazendo a palavra de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orá-lo, vamos fazer uma oração para que Deus esteja aí o abençoando, esteja usando ela aqui nesta noite, porque sabemos que Deus tem um propósito muito grande na vida desta menina, para que ela esteja aí divulgando o Evangelho de Cristo. Senhor meu Deus, Pai eterno, estamos aqui diante de Ti, meu Deus, a Tua serva diante dos Teus servos para levar a Tua palavra. Que o Senhor esteja lhe dando unção, lhe dando força, lhe dando conhecimento através do Seu Santo Espírito. Que o Senhor esteja lembrando, meu Deus, através do Espírito Santo, todas as coisas que ela tem para levar para nós hoje, aqui nesta noite. Que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando e batizando com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. É com você, Raimara. Glória a Deus. Ainda sobre os pés, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Gostaria aqui de antemão agradecer ao meu amigo, irmão em Cristo, que eu conheço desde que eu era pequena, né? Não tem jeito de eu falar que eu conheço ele desde pequeno, porque é claramente que não tem jeito. Mas que eu conheço há um tempo já, e que, além de amigo, eu considero meu segundo pai também. Ele não sabe disso, mas eu considero. E também agradecer ao irmão, que eu não sei o nome, Gilsmar, isso, que também nos concedeu essa oportunidade. Claro, não posso deixar de agradecer a presença de cada um de vocês, em especial ao meu namorado, noivo, futuro esposo, e para sempre, se Deus quiser, até a volta de Jesus, meu eterno companheiro. Vamos aqui então ler em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 5, que diz assim: tem sobretítulo, Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em coração perfeito, e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu gostaria, para aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, que continuassem com as Bíblias abertas e podeis assentar. Gostaria aqui de estar dizendo um pouco sobre essa passagem da Bíblia, Ezequias. Quero dizer um pouco sobre a oração de Ezequias. Como podemos aqui observar no versículo 2, no versículo 1, aliás, Isaías leva uma mensagem a Ezequias, uma mensagem dura. Ezequias, morrerás e não viverás. Ezequias, penso eu, que naquele momento, se fosse qualquer um de nós, com certeza, eu, se fosse Isaías, para levar uma mensagem dessa para qualquer um de vocês aqui, eu pensaria: meu Deus, como que eu vou chegar numa pessoa e dizer: você vai viver e não vai, você vai morrer e não vai viver mais? Com certeza, como eu chegaria no Valdisson e falasse: Valdisson, assim diz o Senhor, morrerás e não viverás. E aqui podemos ver claramente a fé não só de Isaías, mas também de Ezequias. Porque no momento em que Ezequias recebe aquela palavra, ele não perguntou: mas por que, Senhor? Mas por quê? Por que que o Senhor vai permitir que eu morra? Por que que o Senhor não vai deixar que eu viva mais? Não foi o Senhor que prometeu tantas coisas?
Logo eu, Senhor, logo eu que ando com o coração reto diante de ti, logo eu? Não. Ezequias não pensou nisso em nenhum momento. E aqui no versículo 2, a gente vê o que Ezequias fez. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, ah, Senhor. Ali ele estava se submetendo ao Senhor. Ele sabia que Deus ia ouvir ele, mas ele não dizia: Ah, Senhor, com aspecto de: Senhor, o Senhor é obrigado a me ouvir. Não. Naquele momento ele estava dizendo: Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor tem o direito de não me ouvir. Eu sei que o Senhor pode escolher não me ouvir. Mas eu estou dizendo: Ah, Senhor, eu dependo de Ti. Eu necessito ouvir a Tua voz. Naquele momento, eu quero deixar claro uma coisa. Quando diz aqui no versículo 5 que o Senhor muda os seus planos, o seu propósito, eu quero dizer, Deus diz: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. O Senhor muda, naquele momento, o que ele disse antes. O que ele disse antes? Morrerás e não viverás. Mas eu quero que você entenda uma diferença. Há uma diferença muito grande. Porque Deus, no momento em que Ele retrocede a sua palavra, no momento em que Ele muda a sua palavra, Ele não mudou seus planos. Ele mudou o seu propósito. Porque plano é diferente de propósito. Propósito você faz e você pode usar vários planos para chegar àquela meta, aquele propósito. Já planos não podem ser mudados. O Senhor usa os planos que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas os propósitos dEle pode sim mudar. E foi o que aconteceu com Ezequias. Os propósitos do Senhor mudou naquele momento. Vamos acompanhar aqui. Ah, Senhor. Agora vamos entrar na oração de Ezequias, que é o que eu quero que você mais memoriza nesse momento. Os aspectos da oração de Ezequias. Eu observando esse versículo, eu notei que são várias coisas. Essa oração de Ezequias é um exemplo para nós. Por que é um exemplo para nós? Porque é a forma que devemos orar ao Senhor. Será que não estamos, muitas vezes, pedindo as coisas para Deus da maneira errada, achando que Ele é obrigado a fazer? Deus não é obrigado a fazer nada. Ele faz se Ele quiser. E Ezequias entendia isso. Vamos analisar aqui. O segredo está na oração de Ezequias. Vamos observar as primeiras palavras de Ezequias. Ah, Senhor, ser servido de Te lembrar. O que Ezequias queria dizer? Senhor, será que é do Seu desejo lembrar? Senhor, será que o Senhor pode lembrar? Senhor, o Senhor quer lembrar? Ezequias aqui não está dizendo: Senhor, lembra. Ezequias não está mandando Deus lembrar de nada. Ezequias está dizendo: ser servido de Te lembrar, Senhor. Eu imagino Ezequias com o rosto virado para a parede, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de Te lembrar, que eu tive com o coração puro, que eu tive com o coração reto diante de Ti. Eu quero levar você a meditar. Será que você pode fazer uma oração para Deus e dizer: Ah, Senhor, eu estou com o coração perfeito diante de Ti. Lembra, Senhor, que eu ando nos Teus caminhos retos, Senhor. Eu faço tudo aquilo que Te agrada. Claro, Ezequias tinha sim
essas palavras, porque de fato Ezequias tinha comportamentos que eram retos diante do Senhor. Eu me alegro muito ao ouvir o Valdisson dizer que a maior pregação é um testemunho, porque de fato, a pior coisa que tem é ver alguém pregando aqui em cima uma coisa e vivendo outra na rua, vivendo outra na faculdade, vivendo outra no serviço. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você vive, o que você fala, o que você faz, é aquilo que de fato você pode chegar no momento em que você tiver de desespero ao Senhor e falar: ah, Senhor, logo eu, Jesus. Quantas vezes queremos colocar Deus contra a parede? E mais uma vez eu quero dizer, eu não sei por que Deus está falando isso, mas eu sei que Ele está querendo falar com alguém nessa noite. Eu sei que Deus está querendo ouvir a oração de alguém, mas Ele quer falar também que a forma que você ora talvez esteja errada. Ou talvez simplesmente você tenha orado com lágrimas, eu não sei. E que você vai entender o valor de uma lágrima para Deus, o valor de uma oração feita, entendendo que Deus é soberano, que Deus, Ele é único, Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Vamos aqui voltar. Ah, Senhor, ser servido de Te lembrar, que andei diante de Ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias primeiro reconhece a soberania de Deus, quando ele diz: ah, Senhor, ser servido de Te lembrar. Ele não diz: Senhor, lembra o que eu fiz para Ti? Lembra que eu fui fiel no dízimo? Lembra que eu fui fiel nas ofertas? Lembra, Senhor, que eu servi ao meu pastor? Ezequias não fala assim. Ezequias pergunta para Deus. Pede para Deus. É como se ele estivesse falando: Senhor, por favor, lembra. Ser servido de Te lembrar o que eu fiz. Ser servido, Senhor. Será que o Senhor pode lembrar? Senhor, eu sou dependente de Ti. Se o Senhor não quiser lembrar, não tem problema. Mas que fique claro, Senhor, que eu sem Ti não sou nada. É isso que Ezequias queria dizer com essa oração. E outro aspecto importante aqui, as lágrimas. Além de ele reconhecer a soberania de Deus, dizer com sinceridade, porque Ezequias, como diz no ditado popular, não fez roda para falar. Ele não fez rodeio. Ele falou o que queria falar, com sinceridade, com humildade, reconhecendo a soberania de Deus. E por último, chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias chorou. E eu quero dizer que as suas lágrimas têm valor sim para Deus. As suas lágrimas chegam sim ao trono do céu. E não é o inimigo dizendo para você que as suas lágrimas não valem. Não é o inimigo dizendo para você que a sua oração não tem chegado até o céu. Não é ele que vai fazer a sua oração parar. E eu tenho algo ainda para dizer. A sua oração não chega até o céu, você sabe por quê? Porque não precisa de chegar até o céu. Porque no momento em que você está orando, o Senhor está do seu lado. E não é preciso de chegar até o céu, porque Ele está do seu lado. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. E as lágrimas de Ezequias, não só de Ezequias, eu quero colocar você no lugar de Ezequias agora. E quero dizer que as suas lágrimas chegam até Deus, porque as suas lágrimas mostram que você reconhece a submissão que você deve a Deus. As lágrimas são para quebrantamento, para mostrar dependência, confiança,
Porque quando você chora, na verdade, você está dizendo para Deus: Deus, cheguei no meu limite. Eu não aguento mais, Deus. Há uns dias eu perguntava para Deus: Deus, será que as minhas lágrimas chegam até você? Porque eu não entendia. Porque de fato o inimigo também colocava isso no meu coração. E eu ficava perguntando: Deus, será que as minhas lágrimas chegam até você? E o Senhor me deu essa palavra. Porque eu sei que, como eu, tem alguém aqui que já pensou assim também. Mas o Senhor disse: sim, as suas lágrimas chegam até mim. As lágrimas de todos os meus filhos chegam até mim. E diferentemente do que o inimigo coloca na sua cabeça, no seu coração, de que a sua oração não tem chegado até mim, diferentemente eu quero dizer: as suas lágrimas chegam mais rápido até mim do que as suas palavras. Porque é quando você chora, você está falando: Pai, eu quero colo. Pai, eu não aguento. E Deus diz: filha, eu sei que você não aguenta. Eu só queria te moldar. Eu só queria te mostrar que você é dependente. E é nesse momento em que Deus pega você no colo e te mostra que as suas lágrimas chegam sim até Ele. E te mostra que as suas lágrimas valem sim a pena. A oração de Ezequias mostra claramente que lágrimas servem para moldar o caráter. Que Ezequias, ao virar para a parede, eu não sei se vocês reparou, não fala aqui nessa passagem que Ezequias, quando ele ouviu a palavra que Isaías levou para ele, ele se desesperou. Ezequias não desesperou. A primeira reação de Ezequias foi virar para a parede. Por que ele virou para a parede, Raimara? Um dia, lendo essa passagem na faculdade, em um culto que fazemos, eu li essa parte. E uma menina veio até mim, menina que era minha amiga, eu digo era porque hoje ela já não tem mais vida. E eu vi essa passagem e lembrei dela na hora, porque ela me perguntou: Raimara, o que significa Ezequias ter virado para a parede? E eu na hora não soube responder também. E fazendo estudos a fundo, eu percebi que assim como Deus, os seus antepassados, falava por meio de sonhos, Ele também fala por signos na Bíblia. E esse virar para a parede, que Deus estava querendo mostrar aqui, é que Ezequias, ao virar para a parede, mostra que ele não espera nada do homem. Ele não olhou para a esquerda, ele não olhou para a direita, ele olhou para a parede, porque ele sabia que ali, o único que poderia resolver a sua situação, o único que poderia te curar, o único que poderia fazer viver novamente, acrescentar anos na vida de Ezequias, era Deus. E por isso ele vira para a parede. Porque naquele momento ele não queria conversa com o homem. Ele não queria conversa com os outros. Era o momento dele e Deus. Era só ele e Deus. Porque de fato, ele sabia que ninguém poderia resolver. Nem Isaías. Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Ezequias disse com sinceridade. Ezequias chorou e mostrou que ali chegou seu limite, que ele não aguentava mais. E era isso que Deus queria. Porque aqui, no versículo 4, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio,
Repare bem, Isaías não havia saído do pátio, ou seja, as lágrimas de Ezequias chegou sim ao trono de Deus, chegou sim aos ouvidos de Deus, e chegou mais rápido do que ele pensava, porque no momento em que ele orava, o Senhor já havia escutado, o Senhor já falou com Isaías, e Isaías, que nem tinha saído do meio do pátio, voltou e falou com Ezequias. Não lemos o versículo 6, mas eu quero ler aqui porque Deus falou para me ler. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga. E ele sarou. Ezequias sarou. Vemos nesse momento o efeito de uma oração feita certa para Deus. O efeito de uma oração feita com sinceridade, com lágrimas, com choro, com dependência, com reverência a Deus. Porque é isso que Deus merece. Ele merece que Ele seja digno. Mas como assim, Raimara? Ele merece que Ele seja digno. Porque muitos não tratam Ele como digno. Muitos acham que Ele é obrigado e Ele não é obrigado. Ele faz se Ele quiser. Porque Ele sem nós, Ele continua sendo do mesmo jeito. Mas nós sem Ele, não somos nada. E falo mais. A oração, as lágrimas, muitas vezes não mudam a situação. Porque na verdade ela precisa mudar nós. Somos nós que precisamos de mudança. Somos nós que precisamos nos reverender mais a Deus. Somos nós que precisamos nos comportar e reconhecer que precisamos sim de Ti, Deus. Nós reconhecemos isso nessa noite. Nós precisamos sim de Deus. E Ele precisa ver isso em nós. Mas Ele não precisa de ver isso em nós só quando o mundo desaba na nossa cabeça. Só quando as lutas vêm. Ele precisa ver isso em nós dia após dia. Ele precisa de ver isso em mim e em você. Porque eu não estou pregando aqui só para você. Antes de pregar aqui para você, eu preguei para mim mesma. E acredita que as mesmas lágrimas que eu chorei aqui, eu chorei lá em casa de madrugada, quando eu estava lendo. E chorei de tarde hoje também quando estava lendo. Porque de fato o que o Senhor quer é fazer o que pedimos. Só precisamos pedir a Ele da maneira certa. As lágrimas servem para quebrantar o ódio, para trazer perdão. As lágrimas servem para trazer restauração, quebrantamento. O ano está chegando ao fim e eu tenho ouvido muitas pessoas dizer: 2018 é o ano de mudança. 2018 é um novo ano. Mas eu quero te dizer que 2017 também foi um ano e continua sendo, porque ainda estamos nele, um ano de mudança sim. As lágrimas que você chorou, mudou você. As lágrimas que você chorou, mudou a situação que você vivia. As lágrimas que você chorou, mudou todo um propósito que Deus tinha. E fez um ainda melhor, assim como Ezequias. Ezequias morreria, mas o Senhor mudou o seu propósito divino. O Senhor ouviu a oração, e Ele também fez isso com você. Ei, alguém falou que você morreu, mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te ressuscitou nessa noite. Eu não sei em qual área da sua vida precisa de ressuscitação, mas eu sei que o Senhor vai te ressuscitar. Não sei se é o financeiro, não sei se é o sentimental, mas o Senhor diz nessa noite: ei, eu quero te ressuscitar, meu filho. Eu vou te ressuscitar, minha filha. Pode confiar em mim. Eu vi suas lágrimas, eu ouvi sua oração. E na Bíblia diz que as nossas lágrimas é a nossa alma gritando. Porque no momento em que choramos, o Espírito Santo vem,
recolhe as nossas lágrimas. E na Bíblia diz, em Salmos, que Deus coloca as nossas lágrimas em um odre. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. Nada passa em vão diante dos olhos do Senhor. Assim como Ezequias venceu o desafio, venceu a morte, venceu tudo aquilo que o impedia de viver de novo. Eu quero te dizer nessa noite, você também vai vencer. 2018 é um ano de mudança, sim, mas 2017 também é. 2017 também é um ano de vitória. 2017 também é um ano de fé. 2017 também é um ano de bênçãos, porque o Senhor que vai estar em 2018, Ele ainda está em 2017, até que a volta de Jesus se cumpra na face da terra. Lágrimas comovem o coração de Deus. Para finalizar, gostaria de dizer que em 2017 as lágrimas ensinaram. E em 2018, o aprendizado que você teve com suas lágrimas será para cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida. Será para cumprir as promessas que Deus te prometeu. O choro agrega o valor de uma caminhada com Deus. O choro serve para você, quando você conquistar o que você quer, você não se lembrar que um dia você chorou, que um dia Deus te ouviu, para enfim Ele te dar a vitória. E para finalizar, gostaria de dizer, clame, adore o Senhor, porque Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, conforme a promessa dele em Apocalipse. Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima.